amigos e amigas, Diácono Beto, paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja com todos vocês. Esta é a nossa 46ª reflexão sobre as tempestades da vida. Significa que nós temos muitas tempestades. Se a gente olhar para o nosso clima, às vezes temos um momento de seca. Em outro momento nós temos excesso de chuva. Em outros momentos nós temos chuvas violentas, chamadas de tempestades. Na nossa vida também. Às vezes nos falta algo, às vezes algo está em excesso, e às vezes algo vem de maneira muito violenta, como algumas coisas que a gente não gosta. A doença, a morte, dívidas. Então, a nossa vida tem muitas semelhanças com o clima, por isso que nós estamos falando das tempestades da vida. E hoje nós vamos falar de uma atitude que eu ouço muito por aí e que eu gostaria de refletir com vocês. Quem planta, colhe. Será? Vejamos. Antigamente se falava que quem poupa tem, os bancos ficaram ricos e quem poupou não ganhou tanto. E hoje a gente fala assim, se você plantar, você vai colher. Será? Vou começar usando um versículo bíblico. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 37 e 38. Sabeis o que aconteceu por toda a Judéia, Jesus de Nazaré, começando pela Galiléia, depois do batismo proclamado por João, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com o poder, ele passou fazendo o bem e curando todos os que estavam demoniados. Demônio naquela época era tudo que eles não conheciam. Qualquer doença que eles não conheciam era demônio. Então, se Jesus passou fazendo o bem, vou mudar aqui, desfocar um pouquinho. Por que ele morreu em uma cruz, ao lado de duas pessoas que estavam na cruz? Voltando... Ele plantou o bem. E o que ele colheu? O mal. Então, nem sempre o que plantamos, colhemos. Então não adianta plantar, Diácono? Claro que adianta. Se você plantar as coisas certas, escatologicamente falando, você vai colher. Se você plantar o amor, a paz, a bondade, a caridade, você vai colher a eternidade junto com Deus. Mas e aqui e agora? Então vamos lá. Alguém que planta saúde, se cuida, faz exercícios, não tem excessos, não fuma, não bebe em excesso, ele vai viver até o... Não. Meu pai sempre se cuidou muito e morreu com 64 anos. E já com um ano parado na cama praticamente. Então, ele plantou saúde, se cuidou muito a vida inteira. Mas morreu relativamente novo. Quantas pessoas que profissionalmente plantaram, fizeram mestrados e para dar aula e hoje não tem mais aonde dar aula. Minha esposa é professora e a faculdade que ela dá aula está fechando porque não tem mais aluno. Não houve investimento na educação nos últimos anos. E aí caiu. Ela plantou. Minha esposa tem mestrado, as amigas dela têm mestrado, um monte de gente tem mestrado e estão trabalhando de diversos outros serviços ou dando aula no 2º grau, com mestrado e doutorado. Então aí vem as perguntas. Se a gente planta, a gente colhe? Bom, se você plantou o mal, pode ter certeza que você vai colher. Agora, se você plantar o bem, não é garantia que você vai colher. Mas, escatologicamente, depois, Deus vai olhar com carinho e vai falar assim, olha, você fez certo, bem certo. Então, se achegue perto de mim e passemos a eternidade juntos. Essa é a questão. Então, tudo que a gente planta, a gente colhe? Não. Necessariamente não. Um lavrador, quando ele faz a sua plantação de milho, ele tem certeza que ele vai colher? Seca, excesso de chuva, praga,
preço ruim, e às vezes colhe, mas não tem preço, e aí as coisas vão. Então, a nossa vida, ela é cheia de incertezas. Então, o que nós devemos fazer? Caminhar pelas certezas. Quantas atitudes que nós tomamos e foram certas e que não deram os resultados desejados, deram errado. E aí? Bom, gente, a vida é assim. Aí, a gente toca o barco para frente. A gente continua tendo a consciência limpa de que fizemos o certo. Então, se a gente planta, a gente colhe. Se a gente planta esforço para uma profissão e a gente colhe, às vezes sim, às vezes não. Se você, para uma prova, se esforça muito, você tem certeza que você vai tirar nota? Quantas vezes a gente estuda o assunto é desse tamanho, a gente estuda bastante e não estuda isso daqui e só cai aquilo? Né? Você fez, como você, devia ter estudado mais, devia. Então, o que a gente colhe realmente na vida? O amor, a paz, a bondade, a verdade, a caridade, a sinceridade, o compartilhar, o repartir. Isso ninguém tira. Então, quando você olha financeiramente, nem sempre as coisas dão certo. Quando você olha profissionalmente, nem sempre as coisas dão certo. Quando você olha, às vezes, a nível de afetividade, nem sempre as coisas dão certo, porque às vezes não tem a correspondência, você oferece, mas não tem a correspondência. Então, a gente tem a certeza plena de algo que nós vamos colher. O amor, a paz, isso que eu falei. Escatologicamente, Deus vai reconhecer isso e nós seremos agraciados e estaremos com Ele no paraíso. No restante, será? São dúvidas. Quantas pessoas fizeram tudo certo profissionalmente e não colheram o sucesso desejado? Quantas pessoas a nível de casamento ou de uma relação também se esforçaram, fizeram muito e não deu certo? Fica no será também. E o será é não. Então a gente tem que aprender que nem tudo que a gente planta, a gente colhe. Porque existem tempestades, existem problemas no meio do caminho. Então devemos parar de plantar? Não. Devemos continuar plantando para que nós tenhamos a consciência tranquila. E estando de consciência tranquila, o resultado nunca é tão ruim quanto a gente espera. Porque aqui dentro nós já temos a satisfação daquilo que fizemos. Então precisamos pensar muito bem nisso daí. Tá? O que realmente vale a pena plantar? Aquilo que é para colher já, devemos sim fazer também. Um bom planejamento de vida, como já vimos. Mas, acima de tudo, aquelas atitudes que colheremos depois. Essas, com certeza, serão colhidas. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e esteja junto conosco nesta obra de evangelização. Paz e bem a todos e a todas.